Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a presença de todos. E nós cantamos agora, cantei uma canção no dialeto Paracanã, que é um dialeto tupi, né, que chama Camuraitawa, que significa nós vamos fazer festa, vamos cantar. E a letra fala mais ou menos isso, né? Orotien cantar, nós vamos cantar, nós vamos dançar na floresta, os homens e as mulheres, mais ou menos isso. Bom, e é muito interessante, muito bom ter vocês aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre um tema tão importante, né, interessante. E eu tive essa oportunidade maravilhosa de poder ter convivido com os povos indígenas durante tanto tempo. E nem foi muito planejado assim não, né? As coisas foram acontecendo meio de repente. E acabei em parar lá e foi uma experiência muito... Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sou de Volta Redonda. Em 80 eu fui para o Rio. E no final da década de 80 eu estava meio disposto a sair do país, né? Eu estava assim, me preparando para sair. E aí surgiu esse convite inusitado assim, de um município meu de Volta Redonda, que trabalhava já com educação indígena e tal. E esse me pegou de surpresa, né? E eu tive que tomar uma decisão assim rápida, uma coisa assim, até bastante coragem, porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá, né? Na Amazônia, ainda mais com os indígenas e tal. Mas eu resolvi aceitar o desafio, né? Partir para lá. Enfim, aí eu chegando lá, os indígenas começaram a escrever alguns poemas, né? E eles me pediram para tocar o violão, quando eu toquei e tal, eles escreveram lá, começaram a escrever alguns poemas e pediram que musicasse. E essa canção que a gente vai cantar agora, que é Oropotarité, Nós Gostamos Muito de Você. Foi uma das primeiras canções que eu fiz lá com eles.
eu morava no Rio, né, e recebi esse convite assim, inusitado, e parti para lá e... Então, assim, né, foi uma coisa que eu tive que tomar uma decisão assim, muito importante na minha vida. Eu assim, eu sempre trabalhei com a música, mas quase sempre tive também outro trabalho, né, como forma de garantir, assim, digamos, melhor o pagamento das contas no final do mês, né. Sempre, na minha vida, nos últimos anos que eu tenho até conseguido me dedicar mais à cultura, ao violão e à música e tal. Então, nessa época, não foi fácil tomar essa decisão, né? E primeiro que eu tive que me afastar de todo o meu convívio social, meus amigos, meus familiares, né? E partir para uma coisa desconhecida, né? Eu não tinha assim, eu só sabia que esse meu amigo estava lá. Então eu falei, bom, isso não deve ser tão ruim assim, porque você está lá, né? Isso foi o meu referencial, assim, para ter. E a curiosidade também, né? Mas aí teve todo o processo de adaptação, né? Não é fácil você trabalhar com etnia, você não conhece nada do dialeto, tudo, aquela coisa inicial, né? De adaptação, de se reconhecer, né? E essa questão dessas canções que eu falei, isso foi logo no início também. Então teve uma coisa assim de... Então teve essa questão dessa minha tomada de decisão, que foi uma coisa muito importante, né? Teve a questão também da minha coragem, né? Porque eu acho que, não sei, eu acho que é uma coisa que, né, talvez muitas pessoas fossem, enfim, sem saber, né, direito para onde está indo, o que vai fazer. E depois chegou lá essa questão do processo da adaptação, né? Tanto da parte deles, para mim, quanto, né, sem conhecer a língua e tal. Então, o processo dessas canções, né, que foram 8 composições que eu fiz com eles, eles escreveram os poemas, né, isso foi logo no início, né, porque como eles viviam tocando algumas músicas minhas, né, eu falei para eles, essa música é minha, eu que fiz, né, uma letra em português e tal, aí eles falaram, então vamos fazer uma no nosso dialeto, por que não, né? E isso foi logo no início, a gente foi para a escola tocar o violão, e aí o indígena saiu e voltou com essa coisa rascunhada, e esse meu amigo me falou, olha, traduziu, né? Vai ter querendo que você coloque uma música no poema dele. Eu falei, beleza, deixa comigo que eu vou depois. E normalmente, por exemplo, quando um parceiro me pede para colocar a música numa letra, quando vai não é uma coisa assim instantânea, né? E aí nesse dia foi super assim, porque ele falou e tal, aí eu falei, não, fala para ele que eu vou guardar a letra, depois aí ele falou lá na língua, assim, não, ele pode fazer agora que a gente espera. Sentado assim. Então assim, teve um negócio assim, meio também de querer testar, né? É uma coisa que eles costumam fazer, assim, deixa eu ver esse cara. Mas aí, assim, para mim foi o primeiro teste, né? A gente gravou na hora lá no cassete, né? Os gravadores antigos. Aí eles usavam muito aqueles rádios, né? Na época. Isso foi 1990, por aí, 91. Bastante tempo. E aí, quando a gente fez a primeira música, a gente gravou, demos a fita para ele, aí não, a gente vai lá na aldeia ouvir um pouco. Tipo assim, espera aí que a gente vai lá ouvir para te trazer o resultado, se a gente gostou ou não. Aí, infelizmente, eles gostaram, né? E aí começaram outros a aparecer com a letra lá, eu falei, não, tudo bem, mas agora tem que dar um tempo e tal. Isso foi o que abriu portas para que eu pudesse ficar esse tempo todo lá, 5 anos, né? A partir daí a gente levou esse trabalho para a escola deles, esse trabalho porque foi na verdade uma fusão, né, entre o dialeto deles com a nossa música, né, com o ritmo. Então isso já foi uma fusão assim, cultural importante, né, e não planejada, digamos assim, mas que foi o que me sustentou dali para frente, né? Eles ficaram muito animados com aquilo, não, vamos para a escola, vamos escrever, eles começaram a escrever vários textos no dialeto deles, né? Que ainda estava em formação esse dialeto. Normalmente,
as línguas indígenas são orais, né? E lá a gente já estava, quer dizer, já tinha uma escola há algum tempo, tal, que não funcionou muito. E a gente, nesse período que eu fiquei lá com essa questão da música e tudo, a gente ainda avançou mais a questão desse dialeto. Eles começaram a escrever e a gente traduzia para o português, então ficou assim, uma fase de muito proveito na escola, né? E uma coisa que foi praticamente toda baseada na música, né? Então o professor estava falando, apesar de existirem leis e tudo, né, com relação ao ensino da música, ensino de cultura indígena, né, cultura afro também, mas que a gente vê, né, na educação brasileira ainda é uma carência muito grande, né, de informações sérias, né, sobre essas questões. Então, aí, nesse período da escola foi assim, digamos, esse foi o auge, né, de criação deles, de empolgação. E a letra fala de coisas assim, né? Não é muito fácil você traduzir um dialeto desse para o português, né? Haja vista que ainda está se construindo uma ortografia, digamos assim, uma escrita, né? Então não é fácil, né? Assim, não é diferente você traduzir do inglês para o português, por exemplo, né? Mas eu conversava muito com eles, eu perguntava e tal, então assim, a gente tem uma tradução, né, que eu considero assim, bem próxima do que possa ser, né? Então essa letra dessa primeira música que a gente acabou de tocar, ela fala sobre coisas do dia a dia, de eles irem para a roça, um conversando com o outro, assim, aquelas coisas. E no final ele fala que estava com fome, né? O cara estava com fome, ontem estava com muita fome. Então isso é uma outra coisa também bastante grave, né? Que acomete hoje não só os povos indígenas, muitos brasileiros, cidadãos brasileiros, né? E esse grupo, com essa ajuda e tudo, esse projeto da escola, eles conseguiram sair, digamos, de uma zona perigosa, né? Que é quando o grupo está prestes a se extinguir, né? E com esse projeto eles conseguiram, a gente não sabe até quando, né? Porque, inclusive, o momento agora, né, a política indigenista praticamente é inexistente, né? Então, eles estão entregues à própria sorte e tudo, então é uma fase bem complicada que a gente torce para que acabe, né, o quanto antes, né? Para que não só os indígenas, mas como outras minorias, né, possam mostrar a sua cultura, enfim, né? Usufruir dos seus direitos, né? Então vamos em frente, e assim, o objetivo aqui de a gente estar aqui hoje é esse, né? Eu não programei nada assim muito teórico, com muita base antropológica, etc., porque eu acho que assim, eu quero passar um pouco que eu vivi para vocês, com o máximo de realismo, digamos assim, né? E aí cada um de vocês vai absorver de uma maneira, né? A gente tem várias mensagens que poderia ficar falando a noite toda sobre política indigenista, né? Mas não é tanto o objetivo, é mostrar para vocês essa minha experiência inusitada que acabou com a música, coisa. E essa música que a gente acabou de tocar, quem escreveu foi o meu amigo Motiapelva Paracanã. E agora a gente vai tocar uma outra canção também em Paracanã. E essa foi feita num período que a gente levou alguns indígenas para eles conhecerem a hidrelétrica de Tucuruí. Que a hidrelétrica de Tucuruí que causou todo o transtorno na vida deles, né? Mais recente. Anteriormente foi com a Transamazônica e depois com a hidrelétrica. Então nós resolvemos levar alguns indígenas para eles verem, né, com os próprios olhos, o que tinha transformado tanto a vida deles, né? E foi super legal, porque eles chegaram lá, eles apresentaram as danças deles para os alunos, né, da vila operária, e os alunos também tinham preparado alguns números de cantigo de roda, etc. Então foi super bacana, assim, nesse sentido, né, de troca de cultura e tal. E aí logo depois eles escreveram essa canção que a gente vai tocar agora, que chama Morá e Taua, que eu fiz em parceria com o meu amigo Avaé Teá Paracanã.
Bom, pessoal, então assim, meu cartão de visita, assim, digamos, né, na minha chegada lá foi a questão da música, né, e eu não sei, isso eu percebi depois que, assim, as coisas funcionaram muito bem, assim, né, eu trabalho na escola, e depois eu fiquei percebendo também o que acontece, normalmente lá nas aldeias, nos grupos, o cara que costuma fazer música, digamos, o compositor, normalmente é o cara que eles falam lá que é o pajé, que é o xamã, né, que é um cara dotado de, digamos, de percepções, de sensações que não são, né, nem todos sentem. Então, o processo mais ou menos eles sonham, né, e aí eles fazem as canções lá que eles costumam fazer. Eles têm também a música tradicional deles, é riquíssima, né? E inclusive também eu estou agora início do ano, eu vou gravar um single duplo lá no Rio de Janeiro e também com uma canção com letra em português falando da questão indígena, né? Principalmente dessa questão de liberdade e outras coisas, que é uma parceria minha com o guitarrista Toninho Horta, que é um cara super importante na música popular brasileira, conhecido internacionalmente. E eu vou gravar também uma outra canção que eu fiz em homenagem ao Rio Paraíba também, né? Porque, assim, antes de eu ir para a Amazônia, eu já sempre, assim, eu me lembro de ainda jovem,
17 anos, 18 por aí, a gente já, né, participava de algumas manifestações aqui em Volta Redonda, manifestações públicas mesmo, junto com os professores, né, em prol dessa questão ambiental. Inclusive, teve uma vez que veio aqui em Volta Redonda um ministro chamado Andreasa, ele foi ministro de um dos últimos governos militares, indústria e comércio, alguma coisa assim. E aí estava tendo um movimento de greve também aqui na CSC, estava um clima assim meio esquisito, né, digamos assim, Volta Redonda. Eu fiquei sabendo depois que eles acabaram trazendo esse ministro aqui, fazendo aquele circo, mas o objetivo mesmo era tentar abafar os movimentos dos professores, né, junto com os alunos e tal. E aí nós aproveitamos para fazer uma manifestação, porque naquela época o Rio Paraíba já tinha muita poluição, enfim. E aí eles tiveram uma reação assim inesperada, que a polícia chegou, sentou o cacetete na gente, foi uma confusão ali na vila, em frente ao escritório central. Isso foi década de 70, no finalzinho da década de 70. Mas aí acabou que a imprensa ficou, e aí ficou aquela coisa, depois nós voltamos com os cartazes rasgados, sabe? E aí ficou um negócio assim, daí eles mandaram chamar lá 2 pessoas para conversar com eles, enfim. Mas então, depois que eu fui para a Amazônia, depois que eu voltei de lá, o meu interesse por essa área ainda aumentou, né? Porque depois, com a questão, quando eu voltei em 1996, mais ou menos, eu queria estar compartilhando isso, né, nas escolas, enfim, com as pessoas, de alguma maneira, uma experiência, essa questão. Essas músicas de ritmos brasileiros com o dialeto paracané é uma coisa bem assim, nova, né, talvez até inédita, né, não no sentido de estar trabalhando uma música indígena em si, mas da maneira como foi feito, né. É diferente de eu ir ficar lá junto dos indígenas, e aí participando daquelas festas e tal, e depois eu volto, e aí eu faço uma sinfonia, vamos dizer, né, mas quase que uma adaptação daquela festa, daquela música deles. Esse trabalho meu é totalmente diferente, porque foi exatamente a junção, a união, né, de 2 elementos, né, o poema deles junto com os nossos ritmos. E eles fizeram questão, né, de explicar depois, não, a gente não quer a nossa música misturada com isso, não, a gente quer a nossa língua, o nosso dialeto com a música de vocês. E foi super legal, eu lembro uma vez que nós fomos com eles na rádio, uma rádio FM lá de Tucuruí, nos convidou para ir lá, eles foram, aí eles falaram a língua deles, que a gente cantou. Então, assim, era uma maneira também de uma autopreservação, uma autoestima também para eles, né? Deles perceberem que, né, poxa, nosso dialeto pode, né, casar ali com a música. Infelizmente o projeto na época não deu tanto apoio assim, porque infelizmente a nossa sociedade tem essa coisa de olhar mais o material, né? A gente às vezes não está muito preparado para reconhecer, né, certas mensagens, certas sensações, assim, mais no plano espiritual, né? A gente viu uma sociedade mesmo extremamente materialista, capitalista. Então, para eles era uma coisa assim, de muito valor, né? Como outras coisas também que são de extremo valor para eles e que infelizmente aqui na nossa sociedade a gente ou já perdeu ou vem perdendo, né, paulatinamente, né, questões como fidelidade, amizade, verdade, né. Eles têm esses conceitos, eles têm é muito prático do dia deles, eles não precisam nem ficar falando nisso, porque eles já dão um exemplo, né, com o modo deles de viver, né, de lidar com a natureza. Em frente, então. Então essa canção que a gente cantou, a letra fala mais ou menos disso, né? A gente foi lá, dançou, cantou para eles também apresentaram lá os cânticos deles, foi legal, a gente gosta de festa, né? Eles gostam muito de festa, faz festa, assim demais. Mas tá calor, esquentou, né, gente? Assim, uma hora pra outra também. Lá na Amazônia, onde eu fiquei, lá é sudeste do Pará. Muito quente também, assim.
E a floresta tem aquela coisa assim, durante o dia muito calor e às vezes à noite frio, a temperatura cai, costuma cair bastante, por causa da umidade, né? Mas Tucuruí, que era a cidade mais próxima, onde ficava a sede do projeto, era muito quente, assim, era aquele calor escaldante, sabe? Você andar com toalha se chovendo. Bom, nós vamos continuando aqui na nossa série na Tupi, eu vou cantar aqui uma música também de um dos compositores mineiros, Fernando Brant e o Nelson Ângelo, que também fala sobre o Zavá Carmoeiro. É um grupo que durante um período aí ele teve praticamente extinto, né? Mas aí nos últimos anos também o que tem acontecido? Muitas pessoas que já não se consideravam como indígenas, que viviam e vivem normalmente na nossa sociedade, houve um movimento nos últimos anos de ser reconhecido também nessas pessoas, né, a sua verdadeira etnia. Então, de repente, grupos que já estavam considerados extintos, de repente começaram a aparecer pessoas que... É um processo muito complicado, porque às vezes eles sentem vergonha de ser, né, de ser indígenas, porque às vezes estão na cidade e sofrem constrangimentos, né, sofrem humilhações e tudo. Então, há pouco tempo mesmo eu estou lançando um livro agora sobre os povos indígenas do Rio de Janeiro, né? Ano que vem eu devo lançar também sobre essa minha experiência na Amazônia, que vão ser 3 volumes também, vão ser um falando especificamente desse trabalho na escola, né? E outro falando mais do dialeto e outro falando mais do meu dia a dia com eles, né? Como que a gente trocou, né, experiências fantásticas de vida e tudo. Então, nessa pesquisa que eu fiz para esse livro, que chama Vozes Silenciadas, né, que são os povos indígenas do Rio de Janeiro, eu acabei descobrindo vários indígenas puri, né? Foi uma das etnias que habitaram aqui junto com os coroados, enfim, com outros grupos. Mas eu achei eles numa postura assim, muito defensiva, muito, né, meio escondidos, né? E a gente precisa acabar com isso, né? Porque a gente foi criado e convive ainda com uma cultura muito hostil, né, aos povos indígenas e desvalorização da cultura deles. E isso acaba chegando mesmo nos níveis de genocídio, de assassinatos, né, suicídios também lá no Mato Grosso, tem muitos casos vão entrando, assim. E eles vão perdendo a terra deles, que é o que eles têm mais importante, que é a mãe sagrada para eles, né? De onde eles tiram todo o sustento deles, né? Você faz uma canoa, ele dá madeira dali, ele faz a sua casa, enfim, tudo. Então eles têm um respeito, né, pela natureza muito grande, um relacionamento totalmente diferente do nosso. Então, lá no Mato Grosso é um caso sério, porque eles, né, os fazendeiros e tudo, eles vão encurralando, né, essa que é a verdade, eles vão encurralando esses povos indígenas, né, e quase sempre com a anuência das instituições que deveriam zelar, né, por proteger esses povos. Atualmente a gente vive numa fase onde os próprios órgãos, as próprias instituições que deveriam defendê-los e defender o meio ambiente, eles estão, né, eles aparelharam essas instituições contra. Então hoje você tem na FUNAI o cara que apresenta a FUNAI que ele age contra os indígenas, né? Ele atende os interesses dos mineradores, dos garimpeiros, né? A gente chegou nesse ponto, né? De você ter hoje no IBAMA, né, até há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, a gente tinha um ministro, né, do meio ambiente que o cara está sendo condenado por fraude, por corrupção, venda de madeira ilegal, contrabando, né? Assim, e o cara era quem falou que, né, vamos deixar passar a goiaba, vamos liberar tudo, porque, né? Então, assim, o Brasil, na época do SPI, que foi uma época anterior ainda, né, a época de 60 e tudo, porque a FUNAI nasceu em 60, com a ditadura militar, mas antes era o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que foi comandado pelo Marechal Rondon, que foi um grande exemplo até para outros países, né, em termos de política indigenista. Mas depois, com a ditadura e com a FUNAI, começou esse declínio, né, de uma instituição que hoje ela não tem credibilidade nenhuma diante dos indígenas, agora mais ainda, né, porque está na mão de uma pessoa que age contra os povos indígenas.
Então, quer dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E um caminho é a escola, né? É a universidade. A gente está conversando sobre isso, está difundindo né, informações e né, procurando ter um relacionamento mais respeitoso com eles, né? Porque a gente, infelizmente, vem de uma sociedade, né, onde o índio é sujo, né? Até anos atrás queimaram índios vivos em Brasília, né? Quer dizer, gente, então é um negócio seríssimo, né? E a gente precisa na escola, nas universidades, que eu acho que é um caminho, né, bastante viável. Eu mesmo, depois que voltei de lá, eu fiz muita coisa em escola pública, para criança, para jovens, adultos, né, através da música, através de outras manifestações culturais, pintura, indígena, ou sobre o próprio dialeto também, que é muito interessante, do tronco tupi, né? E eu sempre ouço essa reclamação. Agora, em novembro, eu vou fazer também esse mesmo bate-papo, esse palestra, um sarau, né, com vários nomes. Eu vou fazer ela naquela escola vocacionada música de Barra Mansa. Vocês já ouviram falar nessa escola? É uma escola muito interessante, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa. É uma escola de segundo grau, CIEP 485. Então eles têm as disciplinas normais do segundo grau, mas eles têm também várias disciplinas de música, de instrumentos, quer estudar flauta, quer estudar piano, e no nível crescente, ou seja, né, você pode de repente sair dali com uma formação bastante consistente, né? Então é muito interessante, parece que é um projeto até piloto, né? Ou seja, você ter um ensino da música mais ou menos do mesmo padrão das outras disciplinas, né? Por que não, né? Por que não cultura indígena, né? Por que não cultura afro, né? Essas são questões que, principalmente aí, o pessoal mais envolvido com a pedagogia, com as escolas, com os professores, os alunos, enfim, toda a sociedade, né? Porque a educação é um caminho, né? Você tem um caminho aí escuro, né, cheio de buraco, enfim, como é que você vai, né? O Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, ele sempre falava que essa situação da educação no Brasil, ela é um projeto, né? Ela foi projetada para estar assim, não é um acaso, né? E a gente precisa mudar isso, né, de alguma maneira. Então vou cantar uma canção aqui do Fernando Brant, que é um grande compositor, vocês já devem ter ouvido falar, um grande parceiro do Milton Nascimento, que é autor de várias canções, Maria Maria, e outras belíssimas canções, que faleceu. O Fernando Brant também faleceu alguns anos atrás, uns 4, 5 anos, e ele fez essa música com outro compositor importante também, porque lá em Minas teve aquele movimento Clube da Esquina, né? Você já deve ter ouvido falar que tem Milton Nascimento, Beto Guedes, Tony Horta, Lu Borges e outros mais. O Nelson Ângelo também foi um cara bastante importante dentro desse movimento, que não apareceu tanto, né, quanto esses 4 ou 5, mas Minas tem uma cultura também muito riquíssima, né? E essa música fala então dessa questão dos abacanoeiros, né? Chama Canoa Canoa. Da noite
Canoa, nosso ônibus do comandante, e a música riquíssima fala, né, da importância da questão de se manter, né, os rios, né, em condições que a gente vê hoje. Infelizmente temos aqui o nosso próprio Rio Paraíba numa situação bastante delicada, né, e junto também da poluição do ar, enfim, né, a gente... E essa música fala exatamente disso, da importância que tem, né, o rio para os indígenas, né, e a riqueza que se tem também, né, de peixes, enfim, né. Renato Branco cita aqui alguns, uma meia dúzia de 10, mas, né, é uma riqueza muito grande, né, a floresta amazônica, a fauna e a flora. Eu tive o privilégio de poder caminhar, né, na floresta junto com os indígenas, né, de me deparar de repente com aquelas árvores imensas, né, centenárias. E então você sente, né? Eu senti exatamente essa força, essa riqueza, né, muito grande assim, da natureza, esse respeito deles, esse convívio muito harmonioso deles com a natureza, né? Uma coisa assim que a gente chega aqui depois. Eu até estava comentando com um amigo meu assim, que quando eu voltei de lá, eu tive praticamente que passar por uma readaptação também, né? Porque infelizmente a gente vive numa sociedade cada vez mais problemática, né, em função de uma série de coisas, tudo capitalismo, dessa maneira mais competitiva que se vive atualmente, né? E eu praticamente tive que fazer uma readaptação de muita coisa assim que quando eu fui já não estava bom, quando eu voltei estava pior ainda, né? Então, mas a gente tem que... Eu acredito muito assim no que cada um pode estar fazendo, né? Somado, né, vários grãos de areia junto, daqui a pouco você tem um balde de areia, daqui a pouco você tem um caminhão. Então é isso. Eu vou tocar agora, gostaria de agradecer ao Rodrigo Vieira, percussão. E eu queria agradecer também a oportunidade, né, através do professor Paulo, de estar aqui passando essa mensagem para vocês. E esse projeto é um projeto muito interessante que chama Retomada Cultural 2, que é da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Foi através de um edital, né, que vários músicos, né, mandaram suas propostas, seus projetos, e veio essa proposta de estar levando esse trabalho para as universidades ou para as escolas, com o mínimo de estrutura, né? O projeto foi selecionado e nós fizemos agora na UF, no dia 19, lá no campus Aterrado, estamos fazendo aqui hoje. Dia 11 de novembro a gente vai fazer
lá nessa escola, também vai ser bastante interessante, que é o ensino médio, e também é um público que a gente precisa estar, né, sabendo, né, como conquistá-los, enfim, né, como, principalmente os professores e tal, e os próprios artistas também, que eu acho que tem esse compromisso, talvez educativo ou socializador, né? E infelizmente a gente vê também nesse mundo doido que a gente vive, conturbado, as próprias manifestações artísticas às vezes serem levadas por um caminho um tanto quanto, sei lá, negacionista, uma coisa muito materialista, e as pessoas acabam se esquecendo da própria arte, né? É lógico que todos nós temos que pagar nossas contas, enfim, precisamos sobreviver, né? A vida do professor no Brasil, por exemplo, né, é uma vida muito dura, né? E dos artistas também, né? Pensem vocês que, né, a coisa é difícil, e felizmente nós estamos tendo alguns editais aí da Secretaria Estadual de Cultura, desde a pandemia para cá também é uma coisa que tem ajudado bastante. Então, esse projeto é muito interessante, e eu fui selecionado, então a gente está fazendo essas apresentações, e é muito bom a gente poder estar conversando, né, sobre um assunto tão importante. E eu quero também, daqui a pouco, vocês, né, façam suas perguntas e participem também, né, que vai enriquecer mais a nossa... Mas nós vamos tocar agora, então, uma música chamada Milagre das Águas, que é uma música que eu fiz em homenagem ao Rio Paraíba. Meus olhos vão conduzir o voo intenso do Juruti para Iguana, Jaguari. Quanto tempo vão resistir e ao bocar Lambari, quanta graça e vida em ter você aqui. Tico-tico me cantou da solidão do pecador, saiu, sumiu, roubá-lo se mandou. Quinta-sil espalhou só o poder do Criador, pra tirar das águas tudo que se jogou. O que faz tanta gente a sujar, poluir, se a vida no rio insiste em fluir. Amando a preguiça, tatu e nambu, só mesmo milagre quero. Paraíba, para, sara e move tua sina. Quem te viu primeiro, olho d'água cristalina. Paraíba, para, sara e move tua sina. Quem te viu primeiro, olho d'água cristalina. Tico-tico me contou da solidão do pescador, saiu, sumiu, roubá-lo se mandou. Pintacil espalhou só o poder do Criador, pra tirar das águas tudo que se jogou. O que faz tanta gente a sujar, poluir, da vida no rio insiste em fluir. Amando a preguiça, tatu e nambu, só mesmo milagre quero. Paraíba, para, sara e move tua sina. Quem te viu primeiro, olho d'água cristalina. Paraíba, para, sara e move tua sina.
d'água cristalina. Paraíba para, Sara e Nove Luacina. Quem te viu primeiro, olho d'água cristalina. Nosso Rio Paraíba, incrível, maravilhoso, né? Uma fauna e uma flora riquíssima também, que abastece mais de 15 milhões de pessoas, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, mas nós temos, né, aí o nosso crescimento industrial e tudo, né, também foi importante para a cidade, mas infelizmente esse lado da preservação ambiental e tudo mais está sempre em segundo plano, né? As empresas estão sempre descumprindo as normas mínimas, né, de controle, poluição e tudo, e a sociedade, a gente se vê, né, muitas vezes sem a quem recorrer, né, porque a gente vê conivência de diversos órgãos que deveriam cuidar disso, né? A gente tem aqui mesmo, né, que não sei se ia tirar, mas acho que na Califórnia, né, antes a gente tinha um problema sério das montanhas de rejeito, que sei que tem ali. É isso mesmo, Paulo? Acho que não existe, né? Estão lá, né? Então, assim, quer dizer, é um absurdo, o negócio está a 50 metros do rio, né? E a gente vê que mexe, que vai multar, não sei o quê, mas nenhuma providência prática mesmo é tomada, né? É questão da multa que se aplica hoje aos madeireiros, aos ladrões de madeira. Quer dizer, tem, de vez em quando eles mostram empresas aí que dá mais de 300 milhões de multa, então eles simplesmente não pagam, né? Pode multar à vontade, eu não vou pagar, eu vou continuar exercendo as minhas funções, né, ilegais, né? Então, como é que fica, né? A gente até pouco tempo o ministro incentivava isso, o ministro incentivava o roubo de madeira, enfim, o contrabando de madeira. E isso é um péssimo exemplo, né? Porque se o ministro fazia isso, né? Se o chefe supremo dava um exemplo desse, então está liberado, né? Para todo mundo, né, fazer o que bem entender. Sair tacando fogo por aí e tal. Os Paracanã eles tiveram um problema sério agora há pouco tempo, porque 2 caçadores invadiram, né, a terra deles para caçar e eles sumiram, né? Começaram a procurar daqui e saiu na mídia, no Jornal Nacional e tudo mais. Algum de vocês deve ter ouvido falar. E aí encontraram esses 2 caçadores mortos enterrados dentro da área indígena, porque lá tem uma parte da área que a Transamazônica passa assim na beirada, né? E que não tem cerca praticamente. Como é que você vai cercar uma área imensa daquela, né? E se cerca também, eles arrancam, o pau apodrece, enfim, né? Então é muito fácil você passar para dentro da área indígena, né? Ninguém sabe como que esses caçadores foram para lá dentro, né? E porque eles querem adentrar a área indígena, porque é uma área mais preservada, né? Então, se o cara quer caçar, por exemplo, obviamente vai ter uma oferta de caça muito maior lá dentro, mas é proibido, não pode fazer isso, né? Não pode invadir uma terra indígena para tirar nada. Eu mesmo, no período que estava lá, eu salvei pelo menos uns 2 ou 3 lá de talvez até ter morrido, porque pessoas que entraram de repente na área indígena, uma vez era uma pessoa deficiente mental, né? Esses andarilhos que andam pela, a gente vê aqui nas estradas, lá no Transamazônica também tem. E um desses andarilhos adentrou pelo portão e entrou para a área indígena. E alguns caçadores lá indígenas viram, apelou, pegaram ele, e eles não entenderam, né? Os indígenas falaram, não, o cara está invadindo minha terra, né? E pegaram e levaram ele lá para o posto, né? Onde tinha a enfermaria, porque normalmente esses projetos, eles têm o ponto, né, de apoio deles, que é a escola, enfermaria próxima, né, às aldeias. E chegaram lá, confusão lá, e falaram, não, a gente vai querer matar ele de qualquer maneira. Aí eu conversei com eles, né? E nesse momento também você tinha que, assim, ter um posicionamento educador, né? A gente já viu
vários casos, por exemplo, de negligência, daí o cara que está lá, vamos supor, o cara da FUNAI que está lá, mata esse vagabundo mesmo. Né? Isso aconteceu muito na FUNAI, infelizmente envolvido com esse problema sério de usando os indígenas para fazer tráfico, né? Porque tem os indígenas lá que eles fumam a maconha deles, enfim, dentro da cultura deles, né? Uns fumam maconha, outros fumam outras coisas, enfim, cada um tem a sua, né? Nós bebemos cachaça, enfim, eles têm também lá. Então, aconteceu de próprios funcionários da FUNAI estarem usando esses indígenas, carros da FUNAI e tudo, para fazer tráfico, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada esse relacionamento, né? Então é isso, gente. Nós temos que dar um jeito de fazer alguma coisa aí para o nosso Rio, para a nossa cidade, senão a coisa vai se complicar, né? Para as nossas futuras gerações. Vou tocar mais uma música aqui também relacionada a essa questão indígena, que é uma música do Milton Nascimento, do Fernando Brant, chama Promessas do Sol. Você me quer forte, eu não sou forte mais. Sou o fim da raça, o velho que se foi. Chamo pela lua de prata pra me salvar. Rezo pelos deuses da mata pra me matar. Você me quer belo, eu não sou belo mais. Me levaram tudo que um homem podia ter. Me cortaram o corpo pra faca sem terminar. Me deixaram vivo sem sangue a proteger. Você me quer justo, eu não sou justo mais. Promessa de sol já não queimam meu coração. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Obrigado. Bom, mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos. Eu queria agora, ver se o Paulo me ajuda, queria que vocês também perguntassem alguma coisa, tirassem alguma dúvida, a gente trocasse aqui alguma informação. É bom levar o microfone, não sei se isso... E eu sou daqui de Volta Redonda mesmo. Obrigado. Então, quem quer fazer a pergunta? Ah, é? Então tá, vem cá, Larissa. É a Ana Líbia? É a Kelly que quer perguntar?
A questão é, como é esse ensino do dialeto dessa tribo para essas crianças? Lá na aldeia? Isso, exatamente. Então, lá a gente acabou adaptando um modelo, né, de escola que foi feito junto com os indígenas, né, com a participação deles. Não foi nada imposto, né, nada daquele comportamento colonialista e paternalista. Nós discutimos com eles, né, fizemos uma avaliação do que as outras experiências com a escola tinham deixado, que já tinham tido experiência, mas com escola missionária, né, escola rural, que foi uma coisa que não valorizou tanto a cultura deles, né, e a proposta dessa escola foi exatamente de valorizar a cultura deles. Então, assim, as mulheres, por exemplo, as mulheres às vezes iam com recém-nascidas, elas iam para a escola. Então, assim, as crianças iam nascendo já naquele ambiente onde a escola tinha uma importância muito grande para eles, né? A coisa mais sagrada assim, para eles era a escola. Podia faltar, sei lá, até comida, mas podia faltar aula de jeito nenhum. Eu fiquei lá, nos 2 primeiros anos, eu fiquei diretamente na escola, né? Então, eu funcionei como professor, talvez, de primeiro grau, mas com essa coisa de também ensinar o dialeto deles, montar uma grafia, né? Então, as crianças, desde cedo, já iam tendo aquele interesse, né, de estar na escola, porque eles também sabiam que a escola iria dar para eles ferramentas, né, conhecimentos para eles, que eles pudessem até se preservar mais diante, né, no contato com a nossa sociedade, né, que sempre foi um contato muito violento, né, por parte dos colonizadores, da época que chegaram aqui, né. Então eles também, a partir do momento que eles conhecem minimamente a nossa língua, dominam minimamente a matemática, eles vão conseguir, obviamente, né, caminhar melhor. Então a escola para eles tem um significado muito diferente do que tem aqui para a gente, né, que às vezes a gente vê o aluno dizer, não quer vir, escola chata, não sei o quê, não quer ficar só no videogame, no jogo. Não, lá eles tinham, eles que ficavam andando atrás do professor, vamos para a escola, professor. E isso, obviamente, quer dizer, com essa questão do violão, da música e tudo que a gente foi para a escola, então deu um upgrade muito grande, né? E aí eles passaram a escrever, então tudo que era assunto importante, por exemplo, malária, né? A gente estava lá numa fase crítica de malária, então tudo isso era discutido na escola, a gente, através da escola, criando ali materiais didáticos, ia analisando a própria situação deles, do dia a dia, né? Nada de coisa inventada, nada de, vamos estudar agora o Império Romano do século, não sei de que. Eu não tenho nada contra esses ensinamentos e essas culturas, mas para eles ali isso é importante, né? Como várias coisas que são ensinadas hoje na escola, né? Talvez desde a pré-escola até o ensino universitário, que talvez tivesse que ser rediscutido também, né? Eu não vejo a educação como uma coisa, sei lá, como a gente vê por ter essa coisa do público, né? À frente, né, no caso, e aí tem essa questão do funcionalismo público, e às vezes começa a entrar em algumas questões um pouco complicadas, né? Então tem que haver esse prazer pela escola, e a escola num sentido muito amplo, né? A escola como um templo onde você pode estar discutindo os caminhos da sua própria vida, né? Além de outras coisas, além de cultura, além de matemática, de línguas, que também são coisas importantes, mas é preciso que você se veja num ambiente onde que você sinta que vai ser importante para o seu caminhar, né? Se você está na escola, se você fica 5 anos fazendo um curso superior, você sai dali e às vezes perguntou, por que eu fiz esse curso superior? É uma coisa gravíssima, né? E lá eles não tinham isso, eles tinham um amor pela escola, uma seriedade, um respeito tão grande, que isso foi outra coisa que me impactou bastante também. Como que nós podemos, professores, trabalhar as músicas indígenas com as crianças nas escolas?
Ó, hoje já se tem acesso assim, a não muitos materiais, por exemplo, se você quiser depois entrar em contato com a gente, posso te passar algumas referências de coisas que estão na internet, por exemplo, né? A gente já encontra assim alguma coisa. É muito difícil ainda. Essa professora lá, a diretora lá, a professora Idalina, nessa escola lá de Barra Mansa, ela reclamou muito comigo da dificuldade de encontrar materiais sérios sobre a cultura indígena, né? Assim, a gente não pode trabalhar com material duvidoso, né? Uma coisa pejorativa, uma coisa que coloca os indígenas, às vezes, até para baixo, numa situação de discriminação que a gente tem que evitar de todas as maneiras, né? Então, a falta desses materiais didáticos também especializados é uma coisa gravíssima, né? E que precisa, em algum momento, né? Eu, através desses livros que eu vou lançando, eu vou tentar chamar um pouco a atenção para isso, para que haja essa discussão, para que a escola não funcione de uma coisa tão assim, meio que, né, cotidiana, aquela coisa. Tem que ser uma coisa vibrante, né? Assim, a escola para os indígenas, não, você via o brilho no olhar deles, né? Assim, o prazer que eles tinham, o cuidado que eles tinham, né? Com os caderninhos deles, tudo assim, cuidado muito grande, tudo muito organizado, os cadernos muito limpinhos, sabe? E as mães iam com criança grávida para a escola, né? Porque a gente, um dos preceitos desse método nosso lá foi não interferir na vida, no dia a dia deles, né? Então vocês falam, amanhã a turma X, porque uma vez eu fiquei numa das aldeias lá, quando eu ainda estava diretamente no projeto de educação, depois eu passei a coordenar operacionalmente toda a área indígena, né? 370 mil hectares. Mas depois eu tive mais ligado na escola, uma vez eu estava lá numa das aldeias e a gente tinha muito problema lá de mão de obra, né? As pessoas iam trabalhar lá e não se adaptavam, ficavam 3 meses e tudo pedia conta. Tanto faz professor, enfermeiro, motorista. As pessoas não se adaptavam, né, cara? Porque é uma vida muito diferente. A gente ficava direto nas aldeias, a gente tinha uma cesta básica que eles mandavam pra gente, de alimentação, que era assim, bem simples, né? Por quê? Porque a gente não podia ficar criando novas dependências nos indígenas, né? Se eu chego lá, por exemplo, com sei lá, um relógio, um negócio, muita coisa, aí eles vão querer também. É um direito deles querer, né? Então isso vai criando, às vezes, coisas. Então a gente tinha muito cuidado com o consumo dentro da área indígena, né? Então a nossa cesta básica era uma coisa muito simples. Aí eles davam lá, às vezes, uma carne pra gente de caça, a gente às vezes criava umas galinhas e tal. Mas. Então a escola deles era a nossa escola viva, né? Vibrante, né? Então, gente, mais alguma pergunta? Então vamos lá, Ana Carolina. Quer falar aqui no microfone? Eu vou até aí. Só um minutinho. Vamos pensando nas perguntas aí, gente. Ana Carolina, vamos lá. Eu queria saber se o senhor aprendeu a falar o dialeto deles fluentemente e quantas línguas eles falavam muitas, ou enfim, quantas línguas? Então, o dialeto Paracanã é do tronco linguístico tupi. Essas línguas indígenas, porque assim, existe muito desconhecimento, né? Tem pessoas que acham que todos os indígenas falam a mesma língua, né? E a gente sabe que não é assim. Na colonização eram, sei lá, mais de 1000 línguas, era uma coisa assim estupenda, né? E quando tinha lá os 5 milhões de índios e tal. Mas é uma coisa bem complexa, bem elaborada, né? Porque é como se fosse uma árvore mesmo. Tem um tronco principal mais grosso, desse tronco vão saindo os galhos um pouco mais grossos, que são as famílias, né, linguísticas, e aí dessas famílias saem os dialetos, como se fosse aquele raminho mais lá da ponta. Então o Paracanã é um dialeto, né? E eu tive que aprender, né, obviamente, assim na marra, né? Porque hoje as pessoas, quando vão trabalhar, tem o RH, tem o coach, né, tem treinamento. Naquela época não tinha nada disso, não. Eu cheguei lá, uma semana, os caras, ó, arruma suas mochilas que nós vamos pra aldeia. Eu falei, já? Bora. Meu violãozinho lá, tirar colo, né? Então, aí eu tive que aprender. E é porque a coisa da música facilitou muito para mim, né, o meu relacionamento com eles. Porque como eu estava falando naquela hora a questão dos pajés, que tem essa coisa de fazer as músicas,
eu acredito também que eles passaram a viver de uma maneira diferente. A partir do momento que eles viram que eu estava conseguindo fazer música, né, e a nossa música com a língua deles, eu percebi que a gente tinha um relacionamento, assim, uma coisa mais, sei lá, que fluía mais, sabe? A gente se entendia mais, a gente, ao contrário de outros funcionários, às vezes que não tinha muita paciência, ou que não estavam naquela vibração. A questão toda é a vibração, né? Aí eu fui aprendendo, assim, as coisas iniciais, trabalhando com eles, e aí eu comecei a pesquisar também por minha conta própria, né? Como eu criei esse ambiente favorável, comecei a fazer amizades e tudo, e esses indígenas escreveram, especialmente, né? Uma coisa assim muito linda, muito bonita, muito rica, né? Porque o cara foi lá e escreveu uma coisa especialmente para mim fazer, me pediu para mim fazer uma música com o nosso ritmo, né? Então foi uma coisa assim estupenda, né? E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a pegar, né, tudo, me comunicar com eles, porque também tinha alguns lá que já sabiam um pouco de português, né, que eles pegaram dessas experiências anteriores. E também isso facilitava um pouco, né, a questão das traduções e tudo, mas tive que aprender. Falar fluentemente não, porque era uma língua que a gente ainda estava, né, num processo de grafia, então a gente não sabia até onde ir. Mas, por exemplo, eu consegui pesquisar lá mais de 160 verbos, para vocês terem uma ideia. Né, flexionados nos tempos, tudo direitinho. Uma pesquisa assim, muito minuciosa, sabe? Que aí nos momentos, às vezes, à noite, né, os períodos assim, mais, que a gente estava mais folgado e tudo, eu sempre aproveitava para... Eles também queriam saber coisas da nossa cultura, né? Então ficou uma coisa, uma troca muito interessante. Mas falar fluentemente não. E a língua, como eu estava lá, né? Logicamente eu estava falando todo dia, você acaba igual o inglês, por exemplo. Se você faz um curso, tal, você está falando, está praticando, né? Você vai, se você para, né? Então, mas é uma coisa riquíssima, assim, a língua, as línguas indígenas. Então tem esses dois troncos principais, o macro-G, onde saem várias línguas, e o tupi, né? Também saem outras línguas, outros dialetos e tal. Tem um cara chamado Arion da Linha, que é um grande linguista brasileiro, um cara que estudou bastante, enfim, já bem de idade, já, mas é um dos mais importantes aí, linguistas, né, assim, das línguas indígenas. Interessante. Mais alguém gostaria de perguntar, gente? Mais alguém gostaria de perguntar? Não? Então acho que a gente pode encerrar, né, Sérgio? O que você acha? Ótimo, obrigado. Até a próxima. Então tá bom, gente. Agradeço. Obrigado, Deus. Cortando. Obrigado, Paulo, ao Jailton, Ricardo, da técnica também que nos ajudaram, Governo do Estado do Rio de Janeiro, o GB, Estação das Artes, principalmente a vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença, pela presença dos familiares, agradecer a Sonia também, Elisa.